A música suave e as luzes douradas do salão de festas do hotel de 5 estrelas não me aqueciam. Estava sentada ao lado de Tiago. O meu marido sorria e acenava aos seus parceiros e funcionários. A sua mão continuava pousada na minha cintura. Um toque casual, mas suficiente para mostrar ao mundo que éramos um casal feliz. A minha barriga já se notava um pouco, redonda sob o vestido de seda suave, onde 2 pequenas vidas cresciam dia após dia. Esta era a festa de fim de ano da Construções Almeida, um império que Tiago construíra em quase 10 anos. E eu, como esposa do diretor, tinha de estar ali para abrilhantar o seu sucesso. Mas o meu sorriso estava congelado há muito tempo. Os enjoos matinais e o cansaço da gravidez eram apenas parte do problema. O que realmente me esgotava era a ansiedade que se infiltrava no meu coração. O meu olhar derivou inconscientemente para Sofia, a jovem secretária de Tiago. Usava um vestido vermelho justo, exibindo todas as suas curvas sensuais. Sofia não parecia uma funcionária normal. Movia-se pela festa como se fosse a anfitriã. E o seu olhar para Tiago não era de admiração, mas de posse. Bebe menos, não te vás embebedar. Sofia aproximou-se, ajustando-lhe a gravata com naturalidade, mesmo à minha frente. A sua mão deslizou levemente pelo peito dele, um gesto de intimidade chocante. Tiago apenas sorriu, sem a afastar. Já sei, sua fala barato. Apertei o meu copo de sumo de laranja, sentindo o frio do vidro na palma da mão. Disse a mim mesma que era apenas trabalho. Sofia era uma secretária eficiente, competente, por isso Tiago a favorecia. Repeti esta frase a mim mesma centenas de vezes. Cada vez que os via a sussurrar, cada vez que via as mensagens à meio da noite que Tiago apagava apressadamente. Mas o coração de uma mulher tem as suas próprias razões, e o meu gritava-me que nada era assim tão simples. Estou um pouco cansada. Vou ao corredor apanhar um pouco de ar, disse eu baixinho a Tiago, tentando manter a voz normal. Tiago virou-se, com uma expressão preocupada. Estás bem? Não precisas que vá contigo? Não é preciso. Continua a receber os convidados. Sorri, um sorriso que eu sabia parecer muito forçado. Levantei-me, sentindo o olhar cortante de Sofia a atravessar-me. Tentei andar com firmeza, com elegância, embora as minhas pernas tremessem. O corredor exterior era muito mais calmo. Encontrei um sofá num canto isolado, sentei-me e soltei um longo suspiro. Fechei os olhos, acariciando suavemente a minha barriga. Meus queridos, desculpem a mãe. Eu devia estar mais feliz. Nesse momento, ouvi o som familiar de saltos altos e uma voz mimada que eu não podia confundir. Quando é que vais deixar essa velha? Não quero que o nosso filho viva para sempre sem ser reconhecido. Era Sofia. O meu coração foi como que apertado por uma mão. Prendi a respiração, escondendo-me mais profundamente no canto escuro. A porta para o salão de festas estava apenas entreaberta, o suficiente para eu ouvir a voz grave do homem a quem chamava marido. Falta pouco, ser paciente mais um bocado. Tiago estava a acalmá-la. A voz dele era tão terna, uma ternura que eu já não ouvia há muito tempo. Espera só até eu fechar o contrato com os militares, através do meu sogro. O velho é complicado. Tenho de manter a filha dele calma para ele assinar. Depois de conseguir esse contrato, esta empresa e eu seremos teus e do teu filho. Crash. O copo de sumo de laranja caiu da minha mão, estilhaçando-se no chão. O sumo espalhou-se, molhando o meu vestido, gelado, mas eu já não sentia nada. Os meus ouvidos zumbiam, a minha mente estava vazia. Sogro, contrato, teus e do teu filho. Essas palavras foram como agulhas envenenadas a perfurar o meu coração cheio de amor e confiança, partindo em mais pedaços do que o copo a meus pés. Há 6 meses, eu ainda acreditava ser a mulher mais feliz do mundo. A nossa vida, nessa altura, ainda era uma lua de mel. Tiago ainda chegava a casa a horas, ainda me abraçava por trás enquanto eu cozinhava e ainda sussurrava palavras de amor. Ele dizia que me encontrar tinha sido a maior sorte da sua vida. Eu acreditei nisso incondicionalmente.
A primeira fenda apareceu por causa de algo muito pequeno. Um recibo esquecido no bolso de um casaco que levei à lavandaria para ele. Era o recibo de uma relojoaria de luxo com um valor que me fez vacilar. 25 mil euros por um relógio de homem, edição limitada. Revirei o armário dele todo, mas não vi o relógio. Ele nunca o usara. Nessa noite, preparei um jantar especial. Esperei até ele estar mais relaxado e perguntei, tentando soar casual. Querido, vi este modelo de relógio e achei lindo. Que tal comprarmos um par? Mostrei-lhe a imagem do relógio numa revista. Era o modelo exato do recibo. Tiago olhou. O seu rosto ficou tenso por um segundo, mas rapidamente recuperou a compostura. Ele riu e afagou-me a cabeça. Tens bom gosto, mas esse modelo eu já comprei. A sério? Porque não te vi usá-lo? Perguntei, surpreendida. Ah, isso. Ele hesitou por um momento e depois disse, com uma expressão muito séria. Foi um presente que comprei para um parceiro importante. A pessoa ajudou-nos muito no trabalho. Temos de ter estas atenções diplomáticas. Estes assuntos de negócios são complicados. Não te preocupes com isso. A resposta parecia razoável, mas a sua hesitação inicial deixou-me uma leve inquietação. Um parceiro tão importante que merecia um presente de 25 mil euros, mas eu escolhi acreditar nele. Disse a mim mesma, para não ser desconfiada, para não interferir demasiado no trabalho do meu marido. Essa inquietação talvez tivesse desaparecido se não fosse um encontro com amigos no fim de semana seguinte. Estávamos sentados num café elegante em Lisboa. Todos conversavam animadamente. Eu estava a ver o telemóvel quando, por acaso, vi uma nova publicação de Sofia, a secretária de Tiago, nas redes sociais. Ela estava na minha lista de amigos, um gesto que eu sempre considerei normal. A foto que Sofia publicou era de uma mão masculina e uma feminina entrelaçadas sobre o volante de um carro de luxo. A legenda estava cheia de orgulho, presente surpresa do meu amor. Obrigada por me mimares sempre. O que me fez parar não foi a legenda foleira, mas o que brilhava no pulso do homem anônimo. Era precisamente o relógio de edição limitada de 25 mil euros. Consegui reconhecer-lo imediatamente porque tinha olhado para a imagem dele inúmeras vezes. O meu coração começou a bater forte. Um arrepio percorreu-me a espinha. Mostrei a foto a Tiago com a voz trêmula. Querido, o relógio deste homem parece familiar. Tiago olhou para o ecrã. O seu rosto congelou por um segundo e depois desatou a rir, um riso um pouco alto demais, demasiado forçado. Coincidência, querida. É uma edição limitada, mas há vários em Lisboa. Estás sempre a imaginar coisas, disse ele, mudando rapidamente de assunto, puxando-me para a conversa dos outros. Mas eu já não conseguia ouvir mais nada. Os meus ouvidos zumbiam. Coincidência? Uma coincidência demasiado perfeita. A mentira desajeitada de Tiago, combinada com o aparecimento do relógio no pulso do namorado de Sofia, plantou uma semente de suspeita no meu coração. Vivi os dias seguintes como uma sonâmbula. Continuava a sorrir, a falar, a cuidar de Tiago, mas a minha mente já não estava ali. Esperei por uma oportunidade, um momento de descuido, para confirmar ou apagar a tempestade que se formava dentro de mim. A oportunidade surgiu numa quinta-feira à tarde. Tiago disse que tinha uma viagem de negócios inesperada a uma zona montanhosa para avaliar um novo projeto. Fez a mala à pressa, beijou-me na testa e prometeu voltar em breve. Fica bem em casa, descansa, não te esforces muito. As suas recomendações soavam tão falsas. Assim que o som do carro dele desapareceu no portão, agi imediatamente. O meu coração batia descontroladamente enquanto eu estava em frente ao cofre escondido atrás do quadro no escritório dele. Era o cofre pessoal de Tiago, onde ele dizia guardar documentos importantes e algum dinheiro para emergências. Eu nunca tinha tido curiosidade sobre ele, porque confiava nele absolutamente. Mas hoje era diferente. As minhas mãos tremiam enquanto marcava a sequência.
Uma sequência da qual eu costumava ter muito orgulho, a data do meu aniversário. Tiago tinha dito: "A chave para as minhas coisas mais importantes é sempre tu." Clique. A pesada porta do cofre abriu-se. Lá dentro não havia tanto dinheiro como eu imaginava, nem contratos de negócios, mas sim uma pasta de arquivo azul escura. Tirei-a a tremer. O frio do metal do cofre parecia penetrar na minha pele. A primeira coisa que caiu da pasta foi uma certidão de nascimento. O nome da criança era-me estranho, mas o nome do pai era dolorosamente familiar. Tiago Almeida. O nome da mãe, Sofia Mendes. A criança tinha 2 anos. O papel fino na minha mão pesava agora como uma tonelada. 2 anos. Significava que Tiago me tinha traído quase desde o início do nosso casamento. Talvez até antes. Eu tinha vivido numa peça de teatro elaborada durante tantos anos, sem saber. Por baixo da certidão de nascimento estava um teste de ADN com a conclusão escrita à tinta preta. Probabilidade de paternidade, 99%. A prova inegável. E por fim, o que me fez desmoronar completamente foi um contrato de compra de um apartamento de luxo numa zona cara da cidade, no Parque das Nações. Os nomes dos coproprietários: Tiago Almeida e Sofia Mendes. Todas as peças se encaixaram, formando uma imagem cruel e nojenta. O apartamento secreto, o filho ilegítimo, a relação que durava há anos. Afinal, eu era apenas uma fachada perfeita, uma ferramenta para ele enganar toda a gente, para ele usar as ligações da minha família. Ri-me, um riso seco e amargo. As lágrimas começaram a cair, quentes, rolando pelo meu rosto. Afinal, eu era apenas uma idiota. Nesse exato momento, senti um leve toque na minha barriga. E depois outro. Eram os meus filhos. Estavam a mexer-se. Pela primeira vez, senti a sua existência de forma tão clara. No meio dos destroços da traição, uma vida vibrante insistia em crescer. Abracei a minha barriga, as lágrimas ainda caíam, mas não eram mais lágrimas de fraqueza. Eram as lágrimas de uma mãe. Por eles eu tinha de ser forte. Por eles, eu não me podia permitir cair. Depois da noite horrível na festa da empresa, voltei para casa num silêncio assustador. Não chorei, nem fiz uma cena. Apenas tomei um banho em silêncio, vesti-me e deitei-me na cama, de costas para Tiago. O meu silêncio parecia ser mais assustador do que qualquer tempestade, e Tiago, sendo astuto, percebeu-o perfeitamente. Ele não dormiu. Sentiu-o ali deitado, a revirar-se na cama, talvez a calcular como representar a próxima cena. Na manhã seguinte, quando saí do quarto, Tiago já estava à minha espera na mesa do pequeno almoço. Ele não fora trabalhar. Tinha o rosto pálido e olheiras profundas, como se tivesse passado a noite em claro. "Beatriz", ele chamou com a voz rouca, "precisamos de falar." Não respondi, apenas me sentei em silêncio na cadeira, em frente a ele. Queria ver o que ele diria, que peça iria representar. Tiago aproximou-se e, de repente, ajoelhou-se à minha frente. Esse gesto fez-me parar. "Peço desculpa", ele disse, levantando o rosto cheio de angústia para mim. "A culpa é toda minha. Eu errei, Beatriz." Lágrimas começaram a cair dos olhos do homem que eu tanto amara. Ele agarrou a minha mão, levou-a ao seu rosto. "Eu sei que ouviste tudo, mas as coisas não são como pensas. Juro-te, não é como eu penso?" Finalmente falei. A minha voz fria como gelo. "Então como é? Explica-me." "Foi ela que me armou uma cilada", disse Tiago, com a voz cheia de raiva. "A Sofia. Ela enganou-me. Aquele bebê não é meu. Ela andava com outro homem e culpou-me para me forçar a assumir. Eu só. Foi só uma fraqueza momentânea, uma pequena fraqueza de homem. Entendes? Eu já tinha terminado tudo. Juro. Mas ela não me larga. Ameaçou destruir a nossa família. Ele contou uma história elaborada. Uma história onde ele era a vítima. Um marido que dera um passo em falso, mas que ainda era totalmente dedicado à sua família.
Disse que se manteve em silêncio, aguentando tudo, por medo de me magoar, por medo de afetar a gravidez. Disse que prometia resolver tudo, que ia despedir a Sofia, dar-lhe uma quantia em dinheiro para ela desaparecer das nossas vidas. A sua atuação era perfeita. Cada palavra, cada lágrima, cada aperto de mão trêmulo, tudo parecia incrivelmente real. Se fosse a Beatriz de há um mês, talvez eu tivesse acreditado. Talvez o meu coração tivesse amolecido, talvez o tivesse abraçado e perdoado. Mas a Beatriz de agora, depois de ter visto as provas irrefutáveis no cofre, achava esta cena apenas ridícula e desprezível. Fiquei em silêncio, deixando-o falar, deixando-o chorar. Quando ele ficou sem palavras, restando apenas os soluços, retirei lentamente a minha mão. «Queres que eu acredite em ti?» perguntei, calmamente. «Eu imploro-te». Ele acenou freneticamente. «Dá-me uma oportunidade, Beatriz. Só mais uma. Vou marcar um encontro a 3. Vou obrigar-la a dizer a verdade à tua frente. Pode ser?» Olhei-o nos olhos, aqueles olhos que já tinham sido o meu mundo. Agora, continham apenas falsidade, mas eu assenti. Está bem. Quero ouvi-la da boca dela. Marcamos encontro num café com esplanada, sossegado. Um lugar suficientemente privado para uma conversa difícil, mas suficientemente público para que ninguém se atrevesse a fazer algo drástico. Cheguei mais cedo. Escolhi uma mesa num canto, de onde podia observar todo o espaço. Pedi um chá de camomila, tentando manter a mente o mais calma possível. 10 minutos depois, Tiago e Sofia chegaram juntos. Tiago mantinha a expressão de sofrimento e arrependimento, mas Sofia, ela surpreendeu-me. Tinha desaparecido a aparência provocadora e desafiante da festa. Hoje, usava um vestido largo de grávida, de cor suave, o rosto sem maquilhagem, pálido e abatido, os olhos inchados como se tivesse chorado muito. Parecia uma verdadeira vítima. Sentaram-se em frente a mim. O silêncio era sufocante. Tiago foi o primeiro a falar. Diz-lhe, virou-se para Sofia, a sua voz era severa, mas ainda misturada com um toque de compaixão. Conta toda a verdade a minha mulher. Sofia baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas nervosamente, os ombros a tremerem levemente, e então começou a chorar. Soluços embargados e intermitentes. Peço desculpa, Beatriz, disse ela, com uma voz quase inaudível. A culpa é toda minha. Fui eu que não tive juízo, que incomodei a vossa família. Eu continuei em silêncio, mexendo lentamente o meu chá já frio. A peça tinha começado. A verdade é que... Sofia levantou o olhar, os olhos banhados em lágrimas. Este bebê não é do Tiago. Eu menti-lhe. Eu andava com outra pessoa, mas essa pessoa não quis assumir. Eu estava com tanto medo, por isso menti ao Tiago. Eu só queria encontrar um apoio. Eu sei que errei, peço desculpa. Ela chorou, contou a sua história de vida triste, de como foi abandonada pelo outro homem, do medo de ter um filho sozinha. Uma história construída para ser incrivelmente comovente, capaz de enternecer qualquer um. Tiago, ao lado dela, suspirava de vez em quando, abanando a cabeça, fazendo o papel do homem bom que fora enganado na perfeição. Beatriz, Sofia inclinou-se de repente, tentando agarrar a minha mão, mas eu retirei-a a tempo. Peço-lhe, por favor, perdoe o Tiago. Ele é inocente. Ele só foi explorado por mim porque é demasiado bondoso. Não deixe que eu destrua a vossa família. Prometo que aceito o dinheiro do Tiago e levo o meu filho para bem longe. Nunca mais vos incomodarei. As suas palavras eram como uma faca a rodar na minha ferida. Ela estava a tentar fazer-me parecer a esposa egoísta e mesquinha se eu não perdoasse o Tiago. Olhei para os 2 atores à minha frente. Estavam tão bem coordenados, tão sincronizados. Por um momento, quase me ri do descaramento deles. Olhei discretamente para debaixo da mesa. Vi a mão de Tiago, que estava pousada na sua própria coxa, a dar pequenas palmadas na mão de Sofia. Um gesto de conforto, de encorajamento discreto, mas que não me escapou.
Era o suficiente. Eu tinha a resposta que precisava. Pousei o dinheiro do chá na mesa e levantei-me lentamente. Tiago e Sofia olharam para mim, surpreendidos. "Onde vais, Beatriz?" perguntou Tiago, apressado. Olhei para eles. Pela primeira vez na conversa, sorri. Um sorriso muito leve, mas que os fez parar. "Já percebi tudo", disse eu, e virei-me para sair, sem olhar para trás uma única vez. Ao sair do café, não fui para casa. O carro andou sem rumo pelas ruas movimentadas, e sem eu dar por isso, parou em frente a um bairro militar tranquilo e arborizado. Tinha voltado à casa dos meus pais. A minha mãe, assim que me viu entrar pela porta com o rosto transtornado, correu para mim, preocupada. Eu apenas abanei a cabeça. Disse que estava um pouco cansada e que queria descansar um bocado. Ela não perguntou mais nada. Foi apenas à cozinha preparar-me um chá e uns biscoitos. A minha mãe sempre fora assim, amando de forma silenciosa e subtil. O meu pai estava na sala a ler o jornal. Levantou o olhar para mim por cima dos óculos de leitura. O meu pai, o coronel Jorge, reformado há alguns anos, uma vida inteira nas Forças Armadas, tinha lhe dado uma calma e um olhar incrivelmente perspicaz. Ele não precisava de perguntar, bastava olhar para saber o que se passava na mente de alguém. Dobrou o jornal, tirou os óculos e fez-me sinal para me sentar ao seu lado. "O que se passa, minha filha?" A voz do meu pai, grave e quente, sempre me deu uma sensação de segurança absoluta. Sentei-me. Toda a contenção que eu mantivera durante tanto tempo, de repente, desfez-se. Enterrei a cabeça no ombro dele e comecei a soluçar. Não lhe contei sobre as provas. Não lhe contei sobre a encenação no café. Apenas chorei como uma criança que sofreu bullying e procura o seu porto seguro. O meu pai não disse nada, apenas me deu palmadinhas leves nas costas. A sua mão era grande e quente, carregando a firmeza de uma vida inteira. Quando me acalmei, ele deu-me um copo de água morna. Olhou para mim com um olhar gentil, mas sério. "O Tiago tratou-te mal, não foi?" Assenti. Eu já suspeitava que ele não era trigo limpo há algum tempo. O meu pai suspirou. "Ele é esperto, mas usa a esperteza da forma errada. O tipo de homem que está sempre de olhos a mexer, que fala sempre a calcular perdas e ganhos, não é o homem para acompanhar a minha filha até o fim da vida." Fiquei chocada com os comentários dele. Afinal, ele já tinha percebido há muito tempo. Ele apenas respeitou a minha escolha e não interferiu. Afinal, a única idiota, cega de amor, era eu. "Desculpa, pai, eu não te ouvi." O meu pai fez um gesto com a mão. "O casamento foi escolha tua, a felicidade e o sofrimento são teus. Os pais não podem viver a vida por ti, mas lembra-te de uma coisa." Ele olhou-me diretamente nos olhos, a sua voz firme, carregada com o carisma de um comandante. "Tu és minha filha. Podes ser fraca, podes tropeçar, mas nunca, em circunstância alguma, podes deixar alguém pisar a tua honra e a da tua família. Se esse Tiago se atreveu a fazer-te mal, não precisas de aguentar. Fala comigo." As palavras dele foram como uma corrente elétrica a percorrer o meu corpo. Não eram apenas um conforto, eram uma promessa, uma garantia. Atrás de mim não estava apenas o amor dos meus pais, mas também a honra e o prestígio de uma família militar. Eu não estava sozinha. Sequei as lágrimas, assenti com firmeza. "Sim, pai." Eu percebi. Nessa noite, fiquei em casa dos meus pais. Pela primeira vez em muitos meses, tive um sono profundo, sem pesadelos. Na manhã seguinte, ao sair do bairro militar, olhei pelo retrovisor. A mulher no espelho ainda tinha os olhos um pouco inchados, mas o seu olhar já não era de pânico ou medo. Em vez disso, havia uma determinação fria. Voltei para a casa a que eu costumava chamar lar, mas agora cada canto, cada objeto familiar parecia zombar silenciosamente da minha estupidez. O ar em casa era sufocante, como se o amor tivesse morrido e a sua alma ainda pairasse por ali, incapaz de encontrar paz. Eu tinha de representar.
Tinha de continuar o papel da esposa compreensiva, aquela que fora convencida pela encenação desajeitada do marido e da sua amante. Nessa noite, Tiago chegou com um enorme ramo de rosas. Ele sorriu, um sorriso que eu sabia ter sido bem ensaiado. Comprei flores para ti e para os bebés, disse ele com voz terna. Esquece o que aconteceu no outro dia, sim. Considera isso um pesadelo que já passou. Aceitei as flores, inspirei profundamente. Por que é que o cheiro das rosas hoje era tão intenso e enjoativo? Eu acredito em ti, disse eu, com uma voz leve, enquanto o meu coração gritava, mentiroso. Tiago pareceu muito satisfeito com a minha submissão. Soltou um suspiro de alívio, acreditando que tinha apagado o fogo antes que ele se transformasse num incêndio. Ele não sabia que o fogo não se tinha apagado. Apenas se tinha transformado em lava subterrânea à espera do dia da erupção. Nos dias seguintes, a nossa vida parecia ter voltado ao normal, pelo menos à superfície. Mas por baixo dessa falsa calma, eu comecei a agir. Eu não podia ser um cordeiro à espera de ser abatido. As palavras do meu pai deram-me força, e os meus filhos na minha barriga eram a razão pela qual eu tinha de lutar. Passei as manhãs, quando Tiago já tinha saído para trabalhar, a pesquisar na internet. Procurei os melhores escritórios de advocacia especializados em divórcios e patrimônio empresarial. Finalmente, escolhi uma advogada, conhecida pela sua astúcia e determinação. A primeira chamada foi feita na casa de banho, com o chuveiro a correr para abafar a minha voz. A minha voz tremia, mas cada palavra que eu dizia era clara e concisa. Contei-lhe tudo, desde as primeiras suspeitas até as provas no cofre. A advogada, do outro lado da linha, ouviu em silêncio. Depois, disse uma frase que me acalmou. Dona Beatriz, não está sozinha. Vamos ajudá-la a recuperar tudo o que lhe pertence, a si e aos seus filhos. À noite, quando Tiago já dormia profundamente, exausto das suas reuniões de negócios, era a minha vez de agir. Sentava-me silenciosamente à secretária dele, o coração a bater forte no peito. Cada movimento de Tiago na cama fazia-me saltar. Inseria uma pequena pen USB no computador. Copiava tudo, os ficheiros Excel que registravam transferências suspeitas, os contratos que tinham o nome de Sofia, os e-mails trocados entre eles que não falavam apenas de trabalho. Copiei tudo para uma pasta encriptada e enviei para um endereço de e-mail secreto que tinha acabado de criar. Quanto mais provas, mais ampla seria a minha saída. Esta vida dupla durou quase um mês. De dia, eu era a esposa gentil e compreensiva. De noite, eu era uma mulher fria, a recolher provas silenciosamente para a batalha da minha vida. Tiago, depois de acreditar que me tinha controlado totalmente, começou a ser excessivamente atencioso. Comprava-me todo tipo de suplementos, levava-me às compras, até se aventurava na cozinha para preparar alguns pratos. Ele fazia tudo o que um marido perfeito faria, mas tudo isso só me dava mais náuseas. Eu sabia que não podia arrastar esta situação por muito mais tempo. Eu precisava de um empurrão, de uma nova variável para acelerar o jogo. E eu tinha um trunfo na manga. Nessa noite, preparei um jantar simples, mas acolhedor. Não falei muito, apenas observei Tiago a comer em silêncio. Quando a refeição estava quase no fim, pousei os talheres, com uma expressão ligeiramente hesitante. Querido, disse eu baixinho, tenho uma coisa para te dizer. Tiago levantou o olhar, curioso. O que foi, querida? Pareces estranha. Respirei fundo, coloquei a mão sobre a barriga e olhei-o diretamente nos olhos. Tentei que os meus olhos brilhassem de felicidade e esperança. Tiago, nós vamos ter filhos. O garfo na mão de Tiago caiu no prato, fazendo um barulho estridente que ecoou no silêncio da sala de jantar. Ele congelou. O seu rosto ficou rígido. A alegria que eu esperava não apareceu. Em vez disso, por um momento muito breve, apenas um segundo, eu vi pânico absoluto nos seus olhos. As suas pupilas contraíram-se, o sorriso nos seus lábios congelou. Ele estava assustado,
Mas Tiago era um ator talentoso. Um segundo depois, esse pânico desapareceu, substituído por uma expressão de alegria transbordante. Ah, a sério, querida. Ele gaguejou, levantando-se de um salto, contornando a mesa e abraçando-me com força. Ele levantou-me no ar, deu uma volta. Meu Deus, eu vou ser pai, vou ser pai. Beatriz, eu amo-te tanto. Ele beijou-me os olhos, o cabelo. Falou sobre os nomes que daríamos aos bebés, sobre como iria remodelar o quarto para eles. A alegria no seu rosto parecia perfeita, genuína, mas eu não esqueci aquele momento inicial de terror. O seu abraço era tão frio, o seu beijo tão insípido. Aninhei-me no seu peito, fingindo estar comovida, enquanto meu coração estava gelado. Estava ele feliz por ter filhos? Ou feliz por pensar que estes filhos seriam uma nova corrente, mais forte, para me prender? Que com estes filhos eu nunca o poderia deixar, e o seu plano para tomar conta da fortuna da minha família estaria ainda mais facilitado. Eu não sabia, e já não precisava de saber. O trunfo estava na mesa. Eu só precisava de observar em silêncio para ver o tamanho da tempestade que ele iria causar. A notícia da minha gravidez foi, de facto, uma bomba. Não só abalou Tiago, como também fez explodir a sua retaguarda. Eu não precisei de fazer muito, apenas observar em silêncio as fendas a tornarem-se cada vez maiores na relação deles. Tiago tornou-se mais irritável e ocupado. As chamadas à meio da noite aumentaram. Ele esgueirava-se muitas vezes para a varanda para falar, a voz um sussurro zangado. Às vezes, fingia acordar para beber água. Passava por acaso e ouvia fragmentos da conversa. Para de fazer uma cena, queres? Eu já disse que ia tratar de ti e do miúdo. Agora ela está grávida. As coisas são muito mais complicadas. Tens de me dar tempo. Não me ameaces. Eu não tenho medo de ti. Eu sabia que Sofia estava em rebelião. A presa que ela perseguia há tanto tempo, que julgava já ter na mão, agora tinha uma nova camada de proteção. Os filhos legítimos. A sua paciência tinha chegado ao limite. Uma noite, Tiago esqueceu-se do telemóvel na casa de banho. Viu o ecrã acender-se com uma série de mensagens a chegar. Curiosa, peguei nele e li. Eram mensagens de Sofia, cheias de fúria e ameaças. Vais mesmo abandonar-nos? Mentiroso. Se eu não te posso ter, a tua mulher também não vai viver em paz. Vou contar-lhe tudo. Dou-te 2 dias. Se não resolveres isto de vez, vou fazer com que toda a tua empresa saiba a verdadeira cara do diretor moralista. Li aquilo com o coração a bater descontroladamente. A loucura de Sofia era maior do que eu imaginava. Não apaguei as mensagens. Simplesmente pulo de volta no mesmo sítio, como se nada tivesse acontecido. Nessa noite, fingi estar particularmente alegre, falando sobre comprar coisas para os bebés. Perguntei inocentemente ao Tiago: querido, que tal pedirmos a Sofia para nos ajudar a comprar as coisas no fim de semana? Ela tem bom gosto, de certeza que escolhe coisas bonitas. As minhas palavras foram como um fósforo atirado a um barril de pólvora. O rosto de Tiago escureceu. Ele gritou comigo, sem motivo aparente: estás louca? O que é que ela sabe disso? A partir de agora, proíbo-te de mencionar esse nome à minha frente. Foi a primeira vez que ele levantou a voz para mim desde que nos casamos. Congelei, depois baixei o rosto, fingindo-me magoada, os ombros a tremer. Desculpa, eu só pensei. Ao ver-me assim, Tiago pareceu perceber que tinha reagido de forma exagerada. Apressou-se a abraçar-me, suavizando a voz. Desculpa, Beatriz, desculpa. Eu ando um pouco estressado com o trabalho ultimamente. A culpa não é tua. Não penses nisso, sim. Aninhei-me no seu peito, mas na minha cabeça havia apenas um pensamento. A peça dele estava a começar a ter falhas. A pressão dos 2 lados estava lentamente a fazê-lo perder o controle. O animal encurralado torna-se o mais perigoso. Eu sabia que a loucura de Sofia não se dirigia apenas a Tiago. Estava lentamente a virar-se contra mim e contra os meus filhos.
A atmosfera em casa estava cada vez mais pesada. A tensão de Tiago era óbvia em cada gesto. Sobressaltava-se facilmente, olhava muitas vezes pela janela de forma inconsciente, como se temesse que um convidado indesejado aparecesse. Eu sabia que esse medo tinha um nome: Sofia. O meu silêncio e a loucura de Sofia estavam a formar uma pinça que o apertava lentamente, mas eu também sentia o perigo a aproximar-se. Uma mulher levada ao limite pelo ciúme e pelo desespero é capaz de tudo. Eu não temia por mim, temia pelos meus filhos. Eu precisava de preparar um último amuleto, uma garantia absoluta. Uma noite, estava sentada a arrumar a roupa de bebê que a minha mãe me tinha trazido, quando vi um carro familiar estacionado ao longe, no fim da nossa rua. Era o carro de Sofia. Ela não saiu, apenas ficou lá dentro, a olhar para a nossa casa. A luz fraca do poste de iluminação batia no carro. Não consegui ver-lhe bem o rosto, mas pude sentir o olhar cheio de ódio dirigido para aqui. O meu sangue gelou. Ela tinha vindo até aqui. Depois de cerca de 15 minutos, o carro arrancou silenciosamente, mas a sua aparição foi um aviso inequívoco. Nessa noite, não consegui dormir. Esperei até passar da meia-noite, quando tive a certeza de que Tiago estava a dormir profundamente. Peguei no telemóvel e fui para a varanda. Não liguei à minha advogada, nem a amigos. Marquei um único número, o do meu pai. Depois de alguns toques, a chamada foi atendida. A voz do meu pai, grave e calma, mesmo sendo quase 2 da manhã. Estou. A minha garganta apertou-se. Tentei manter a voz calma e clara, embora o meu coração batesse como um tambor de guerra. Pai, sou eu, a Beatriz. Sei, Beatriz. Porque ainda não estás a dormir? Pai, respirei fundo. Acho que vou ter problemas. A linha ficou em silêncio por um instante. Eu sabia que, com apenas aquela frase, o meu pai tinha compreendido a gravidade da situação. Ele não me perguntou que problemas, nem porquê. Prepara-te, por favor. Continuei, com voz firme. A password do meu telemóvel é a data de aniversário da mãe. Está lá tudo. Percebido. A voz do meu pai não mudou. Continuava calma e firme. Fica tranquila e dorme. A chamada terminou. Curta. Sem palavras desnecessárias, mas foi mais eficaz do que qualquer promessa. Eu conhecia o meu pai, um velho soldado. Ele entendia ordens e avisos não verbais melhor do que ninguém. Ele não ia ficar parado, ele ia agir. Voltei para o quarto, olhei para o homem que dormia profundamente na cama. O homem que me tinha empurrado, a mim e aos meus filhos, para esta situação perigosa. O meu coração estava completamente calmo. Eu tinha feito tudo o que podia. A inauguração da nova filial da empresa foi organizada num resort de luxo em Cascais, um local perfeito para ostentar sucesso. Eu estava ao lado de Tiago, vestindo o sorriso de uma esposa devota e feliz. A minha barriga estava proeminente sob o vestido. E cada movimento dos meus filhos era um lembrete de que eu não estava a lutar apenas por mim. Eu sabia que este era um dia importante para Tiago, e também sabia que a loucura de Sofia podia explodir a qualquer momento. Ela apareceu, sem ser convidada, mas ainda assim presente, num vestido preto justo, o rosto muito maquilhado, os olhos a arder de ódio. Ela passou por mim como um fantasma e fez-me sinal para seguir. Eu sabia que fugir não era opção. Tinha de a enfrentar de uma vez por todas. Disse ao Tiago que ia à casa de banho e seguia discretamente até a zona das escadas de serviço, um local deserto com uma luz amarelada e um ar frio. Estás muito satisfeita, não estás? A voz de Sofia soou primeiro, sibilante e cheia de ciúme. A usar essa barriga para o prenderes. Achas que me venceste? Olhei-a com calma. Não tenho tempo para jogos de quem ganha ou perde, Sofia. Se queres falar, fala como deve ser. A minha calma pareceu enfurecer, lá ainda mais. Como deve ser? Ela aproximou-se, rosnando cada palavra. Tu roubaste-me o meu homem, o futuro do meu filho, e pedes-me para falar como deve ser? O seu hálito cheirava a raiva. Achas que é com esse feto que o vais segurar? Sonha. Isso é entre mim e ele.
Coloquei a mão sobre a barriga, um gesto instintivo para proteger os meus filhos. Não te diz respeito. Não me diz respeito? Sofia soltou uma gargalhada, estridente e louca. Tudo o que é dele me diz respeito. Tu e essa coisa na tua barriga são o único obstáculo. Dito isto, ela atirou-se subitamente a mim. Não tive tempo de reagir. As duas mãos de Sofia, com unhas pintadas de vermelho vivo, empurraram-me com força na barriga. Uma força imensa, cheia de maldade. Tu e esse teu bastardo têm de desaparecer. O meu mundo girou. Perdi o equilíbrio. Senti o corpo a cair no vazio. Tentei agarrar-me a algo, mas era só ar. O meu grito foi abafado pela escadaria silenciosa. Só consegui ver o sorriso de triunfo distorcido no rosto de Sofia antes de rebolar pelos degraus de mármore frio. A dor atingiu-me como uma lâmina, rasgando-me o corpo. Bati com a cabeça num degrau. Tudo ficou turvo. Ouvi gritos, passos apressados. Fiquei encolhida no fundo das escadas. Senti algo quente e úmido a espalhar-se por baixo de mim. Sangue. Meus filhos. Sussurrei. Um medo horrível apertou-me o coração. Através do nevoeiro da dor e das lágrimas, vi a sombra de Tiago. Ele parecia genuinamente em pânico. Tentei estender a mão para ele, o meu marido, o pai dos meus filhos, mas não. Ele passou por mim a correr, direto para Sofia, que estava encostada à parede, a fingir que tremia. Estás bem? Machucaste-te? Ele amparou-a apressadamente, a voz cheia de preocupação. Fiquei ali deitada, a ver aquela cena. A dor física parecia ter desaparecido. Havia algo 1000 vezes mais doloroso a esmagar-me a alma. O homem que eu amara, na hora de vida ou morte minha e dos meus filhos, correu primeiro para proteger a amante. Só depois de se certificar que Sofia estava bem, é que Tiago se virou para mim. Correu escada abaixo. O pânico ainda estava no seu rosto. As pessoas começaram a juntar-se. Houve-se um burburinho. Chamem o Inem, gritou alguém. Tiago ajoelhou-se ao meu lado. Pensei que talvez um resto de consciência tivesse despertado, mas não. Ele inclinou-se. No meio da confusão, sussurrou-me ao ouvido. O seu rosto estava perto, mas o olhar era distante e cruel. A sua voz não era de preocupação, mas uma ordem fria. Devia ser esterilizada. Ele sibilou e adotar o nosso filho. Já seria uma sorte para ti. O meu mundo ruiu. Não pela queda, não pelo sangue, mas por aquela frase. A frase de um demônio. Ele não queria apenas matar os meus filhos. Queria tirar-me o direito de ser mãe para sempre e obrigar-me a criar o filho dele com a amante. Era a humilhação final. Olhei para ele, os olhos turvos de lágrimas. Queria gritar, mas da minha garganta só saíam gemidos. A dor no ventre aumentava e a minha consciência começou a desvanecer-se. Antes de mergulhar na escuridão, a última imagem que vi foi o rosto de Tiago. Um rosto familiar, mas demoníaco. Nesse exato momento, um som estranho veio de fora. Não era a sirene habitual do Inem. Era uma série de sons graves, potentes e ritmados. Cada vez mais perto, todos pararam a olhar para a entrada, e então a cena imponente surgiu. Não uma, mas uma coluna de viaturas. 10 veículos, incluindo ambulâncias e carros de comando, com matrículas militares, pararam em fila em frente ao salão. As luzes de emergência piscavam em silêncio, criando uma pressão que silenciou o caos. A porta do carro da frente abriu-se. Um homem alto, em uniforme de capitão, saiu, postura impecável. Atrás dele, das outras viaturas, saiu uma equipa de médicos militares. Tiago ficou petrificado. O seu rosto mudou de pânico fingido para espanto puro. Gaguejou. Militares? O quê? O que fazem aqui? A porta do segundo carro de comando abriu-se. Um homem de meia idade, porte direito apesar dos cabelos grisalhos, em traje civil, mas com uma aura de autoridade inconfundível, saiu. Era o meu pai. No momento em que viu meu pai, o coronel Jorge, Tiago foi como que atingido por um raio. Tremeu todo, as pernas cederam. Caiu de joelhos no mármore frio. Coronel? O que faz aqui?
A sua voz quebrou, uma mistura de pânico e incredulidade. O meu pai não respondeu, nem sequer olhou para ele. Os olhos do velho soldado focaram-se apenas na sua filha, caída numa poça de sangue. Ele avançou rapidamente, seguido pela equipa médica. Rápido! A voz do meu pai, grave e autoritária. Uma ordem curta. Os médicos militares aproximaram-se, afastando Tiago com firmeza, mas com cuidado, e pegaram em mim. Colocaram-me na maca. As ações foram rápidas, profissionais. Uma médica começou a verificar-me o pulso e a tensão. Paciente em estado crítico. Perda de sangue acentuada, sinais de choque traumático. Transferência imediata para o hospital. Empurraram a maca. Passei por Tiago, que continuava de joelhos, imóvel. Vi-o erguer o olhar, o rosto branco, sem pingo de sangue. Parecia tão pequeno, tão patético. Na ambulância militar, o ambiente era de concentração total. Senti uma mão quente a segurar a minha. É o pai. Ele não disse nada, apenas se sentou ao meu lado. A sua presença era como uma montanha, a proteger-me, diretos para o Hospital das Forças Armadas. Avisem o diretor. Preparem o bloco operatório principal. Bloqueiem toda a informação. O meu pai deu ordens pelo rádio, a voz calma mas poderosa. A ambulância arrancou. Comecei a perder a consciência, mas desta vez não tive medo. Sabia que estava segura. Quando acordei, o cheiro familiar antisséptico do hospital invadiu-me. Estava num quarto de cuidados intensivos, limpo e silencioso. Ao lado da cama estava minha mãe, com os olhos vermelhos. Vendo-me acordar, agarrou-me a mão. Acordaste? Graças a Deus. Os bebés? Sussurrei. A minha única pergunta. A minha mãe sorriu, um sorriso radiante por entre as lágrimas. Fica descansada. Estão todos bem. O teu pai chamou os melhores médicos. Não só te salvaram, como descobriram. Ela parou, emocionada. Beatriz, estás grávida de gêmeos, um menino e uma menina. São muito fortes e resistentes, tal como a mãe. Gêmeos? Fiquei atônita. As lágrimas começaram a cair, mas de felicidade. No meio das cinzas da traição e da crueldade, as duas pequenas vidas não só sobreviveram, como estavam a lutar. Eram o meu milagre. Os dias nos cuidados intensivos foram de calma absoluta. O mundo exterior e as suas tempestades pareciam bloqueados. Concentrei-me em sentir a vida a crescer dentro de mim. 2 dias depois, o meu pai veio visitar-me. O rosto calmo, mas com um olhar frio e decidido. O Tiago está lá fora a fazer um escândalo, disse ele enquanto descascava uma maçã. Quer ver-te de qualquer maneira. O hospital recusou, como pedimos. Está na hora de lhe darmos uma resposta. O que vais fazer, pai? O meu pai pousou a maçã. Tu precisas de paz para esta gravidez. Para isso, aquele animal tem de acreditar que a presa dele perdeu todo o valor. Fez uma pausa. Vou lá fora dizer-lhe que não conseguimos salvar os bebés. O meu coração doeu. Mesmo sabendo que era um teatro, mentir sobre a existência dos meus filhos era doloroso. Mas eu sabia que o meu pai tinha razão. Era a única forma de o Tiago e a Sofia baixarem a guarda e revelarem as suas verdadeiras caras. Não assisti ao encontro, mas a minha mãe contou-me tudo. Tiago esperava na sala de visitas, andando de um lado para o outro. Quando meu pai saiu, o seu rosto carregava uma tristeza perfeitamente representada. Tiago correu para ele. Coronel, a Beatriz, como é que ela está? E os meus filhos? O meu pai ficou em silêncio por um momento e depois suspirou longamente. Não conseguimos salvá-los. A minha mãe contou que nesse instante Tiago ficou hirto. Olhou para o meu pai e depois deixou-se cair num banco com as mãos na cara. Os ombros tremiam, ele chorava, soluços de dor. Uma atuação perfeita. Mas a minha mãe, que observava de um canto, não perdeu o momento. O instante antes de ele cobrir o rosto. Nos seus lábios surgiu um breve sorriso de alívio e nos seus olhos um brilho de libertação, as lágrimas de felicidade do traidor. O médico disse que a queda foi grave
E ela já estava mentalmente instável, continuou meu pai, com voz pesarosa. A Beatriz precisa de isolamento para tratamento psicológico. Ninguém a pode visitar. Vai para casa, Tiago. Depois dou notícias. Ele acenou, ainda a soluçar. Levantou-se cambaleante e saiu. As suas costas pareciam abatidas, mas eu sabia que por dentro ele estava em festa. O maior obstáculo tinha sido removido. Ele estava livre para ir ter com Sofia e o filho dela. Depois da saída de Tiago, o meu quarto de hospital tornou-se num quartel-general silencioso. Entreguei ao meu pai o telemóvel, a arma que eu preparara. A password é o aniversário da mãe. Está tudo numa pasta chamada bagagem. O meu pai ligou o telemóvel ao portátil. Abriu a pasta. No ecrã surgiram os ficheiros. Gravações de chamadas, o contrato do apartamento no Parque das Nações, extratos de transferências, as mensagens de Sofia. Vi a mão do meu pai, a mão de um soldado calejado pelos anos, tremer levemente. Ele ouviu as gravações, leu as ameaças, viu os extratos com milhões de euros transferidos para a conta dela. O seu maxilar cerrou. A sua raiva era silenciosa, mas mais assustadora do que qualquer grito. Quando terminou, copiou tudo. Fez 2 chamadas curtas. A primeira, para um velho amigo que ocupa um cargo importante no DCIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Olá, Zé. É o Jorge. Tenho aqui um dossiê sobre fraude econômica numa construtora privada. Parece-me grave. Posso mandar-te para dares uma vista de olhos? A segunda chamada, para um jornalista de investigação de renome. Manel, é o Jorge. Como estás? Tenho aqui uma história, daquelas. Envolve dinheiro, traição, fraude. Interessado? Mando-te algum material para aguçar o apetite. Depois das chamadas, o meu pai fechou o portátil. As rodas da justiça começaram a girar. Eu fiquei na cama, com a mão na barriga. Sentia os pontapés leves de Vasco e Clara. Eles pareciam estar a dar-me força. A tempestade estava a formar-se lá fora. A tempestade chegou mais depressa do que eu pensava. Foi silenciosa, mas devastadora. As notícias da queda de Tiago chegavam-me pela minha mãe. O primeiro golpe, o lucrativo contrato com os militares, aquele que ele usou o nosso casamento para tentar obter, foi subitamente cancelado. A razão oficial, alterações no plano estratégico. Tiago, que julgava ter o negócio no bolso, ficou em choque. Logo a seguir, o pesadelo começou. Uma equipa de inspeção da autoridade tributária caiu de surpresa na Construções Almeida. Viraram a contabilidade do avesso. Ao mesmo tempo, todas as contas bancárias da empresa e as contas pessoais de Tiago foram congeladas para a investigação. Ele ligou-me dezenas de vezes, contou a minha mãe, enquanto descascava uma laranja. A voz dele era de puro pânico. Perguntava por quê, quem estava por trás disto. Eu disse que não sabia de nada e desliguei. Tiago ficou encurralado. Sem fundos, as obras pararam. Os credores, antes subservientes, farejaram o sangue e caíram sobre a empresa. Cercaram o escritório, penduraram faixas. O império que Tiago levou 10 anos a construir, em grande parte com base na mentira, ruiu em menos de uma semana. Eu ouvia, sem alegria, apenas ironia. Ele disse que, sem ele, eu acabaria a pedir esmola. Agora, quem estava na bancarrota era ele. A vida é justa, por vezes de forma cruel. Acariciei a barriga. Colhemos o que semeamos, meus filhos. É a primeira lição. Enquanto Tiago se afogava em dívidas, veio o golpe final. O vídeo da câmara de segurança do resort, que mostrava Sofia a empurrar-me deliberadamente pelas escadas, de alguma forma, vazou e tornou-se viral nas redes sociais. O vídeo era nítido, exibia a crueldade de Sofia e a indiferença inicial de Tiago. A indignação pública explodiu. A internet rapidamente identificou a amante assassina e o marido sem escrúpulos. As caras deles estavam em todo lado. A pressão da opinião pública foi tão grande que as autoridades tiveram de agir.
Sofia foi chamada pela polícia judiciária para ser interrogada por tentativa de agressão grave. E foi aí que a verdadeira cobardia de Tiago se revelou. Segundo a minha advogada, quando interrogado como testemunha, ele culpou Sofia de tudo. Disse que não sabia de nada, que ela teve um ataque de ciúmes, que foi ela quem provocou a situação e me empurrou. Fez-se de marido sofredor, vítima da amante que lhe destruiu o lar. O amor de que Sofia tanto se orgulhava, o homem por quem ela fez tudo, descartou-a como um trapo velho para se salvar. Uma relação construída na mentira só podia acabar em traição. Já não me importava com as suas sentenças. Senti pena apenas das crianças. O filho de Sofia e os meus Vasco e Clara eram inocentes. Uma semana depois da queda, quando a minha saúde estava estável, o meu pai decidiu que era a altura de eu desaparecer. Um animal ferido é mais perigoso, disse ele. Eles vão tentar descobrir o que se passa. Temos de nos antecipar. Precisas de um sítio calmo, onde o passado não te alcance. Perto das 4 da manhã, uma ambulância militar, de luzes apagadas, parou nas traseiras do hospital. A minha mãe abraçou-me, a chorar. Deu-me uma pequena caixa. São os brincos de pérola da tua avó. Guarda-os para a tua filha. O meu pai pousou a mão no meu ombro. Vai, nós tratamos de tudo aqui. Entrei na ambulância, que me levou ao aeroporto de Lisboa por uma entrada de serviço. Não fiz check-in. Sentei-me numa sala privada. O meu pai tinha tratado de tudo. Quando o avião levantou o voo, olhei para Lisboa a ficar para trás. O meu destino era uma cidade calma na costa. Tavira, no Algarve. O meu pai tinha me preparado uma pequena casa numa rua tranquila, a poucos minutos a pé da ria. A casa tinha um pequeno pátio com buganvílias e uma varanda de onde se via o mar ao longe. Comecei a minha nova vida com um nome diferente, um telemóvel diferente. O único contacto era uma chamada semanal com o meu pai, por uma linha segura. Ele dizia apenas: está tudo controlado, cuida de ti e dos bebés. Os dias em Tavira passavam lentamente. Acordava com os pássaros, ia ao mercado municipal comprar os produtos mais frescos, cozinhava para mim. À tarde, passeava descalça na praia do Barril. Sentava-me na areia, a ler histórias para os meus filhos na barriga, a sussurrar-lhes sobre o futuro. A paz era o melhor remédio. Comecei a sorrir novamente. Eu estava a renascer. A hora chegou numa manhã de verão. As contrações vieram fortes, mas eu estava calma. Fui levada para um hospital privado em Faro, onde uma equipa médica, conhecidos do meu pai, já me esperava. Deram-me uma segurança absoluta. A dor era intensa, mas pensei nos meus filhos. Força, já vejo a cabeça, gritou a parteira. Juntei as minhas últimas forças, e então um choro forte ecoou. O meu filho, mas a dor voltou. A minha menina. Minutos depois, outro choro mais suave. Parabéns, minha senhora. Um menino e uma menina. Estão os 3 bem. Quando colocaram aquelas 2 criaturinhas no meu peito, toda a dor desapareceu. Eram os meus filhos, o meu sangue. Dei-lhes os nomes de Vasco e Clara. A minha vida tinha agora um novo propósito. Viver por eles. A vida de mãe de gêmeos não era fácil, mas enchia-me de uma felicidade atarefada. Noites sem dormir, fraldas, os 2 a chorar ao mesmo tempo. Mas bastava um sorriso do Vasco ou um bocejo da Clara e o cansaço desaparecia. Aos 6 meses, na altura da diversificação alimentar, percebi que não confiava totalmente nos produtos processados. Com os meus conhecimentos de nutrição, decidi fazer tudo em casa. Comecei com papas e purés simples. Ia ao mercado de manhã cedo, escolhia os legumes biológicos, a carne e o peixe mais frescos. A minha pequena cozinha tornou-se um laboratório. Ao verem o Vasco e a Clara tão saudáveis, as mães vizinhas começaram a pedir-me ajuda. Estou sem tempo, podes fazer também para o meu? A ideia surgiu. Por que não transformar isto num pequeno negócio? Criei uma página no Facebook, A Cozinha da Bia. Tirei fotos dos pratos, dos ingredientes frescos e partilhei as minhas dicas de nutrição. As primeiras encomendas vieram das vizinhas, depois as amigas das vizinhas.
O passa-palavra funcionou. De dia, tratava dos meus filhos. À noite, quando dormiam, eu cozinhava e embalava as encomendas. Pela primeira vez, senti a alegria de ganhar o meu próprio dinheiro. Já não era a mulher dependente. Era uma mãe solteira e empreendedora. O tempo no Algarve voou. A cozinha da Bia cresceu. Aluguei um pequeno espaço comercial e contratei 2 ajudantes. Mas todas as tardes eram sagradas. Levava o Vasco e a Clara à praia. Eu quase me esquecera de Tiago e Sofia. Mas uma tarde vi uma notícia num jornal online. Secretária condenada a pena suspensa por agressão à mulher de administrador. Julgamento revela detalhes chocantes. Li o artigo. Sofia, com o vídeo como prova, apanhou 2 anos de pena suspensa. Mas o que me chamou a atenção foi o resto. O artigo mencionava o depoimento de Tiago, onde ele se vitimizou. E depois, a sentença dele. Tiago Almeida foi condenado a 7 anos de prisão efetiva por fraude qualificada, burla e má gestão danosa. A Construções Almeida foi declarada insolvente. Todos os bens foram arrestados para pagar a credores e ao Estado. 7 anos. Um preço a pagar pela ganância. Li os comentários. Cobarde, amante maléfica. Alguns tinham pena da pobre esposa que perdeu os bebés e ficou instável. Mal sabiam eles que essa esposa estava a viver a sua melhor vida. Senti apenas um suspiro de alívio. Passou mais um ano. O Vasco e a Clara já corriam pela casa. O meu negócio era um nome estabelecido em todo o Algarve. Consegui comprar um carro pequeno para as entregas e para nos levar. A vida era boa, mas as saudades dos meus pais apertavam. Os meus filhos estavam mais velhos. Estava na hora de voltar, mas não como uma fugitiva. Queria voltar a Lisboa como a Beatriz que sou agora. Uma mãe solteira, forte e independente, não a vítima de um casamento falhado. Quando anunciei a decisão aos meus pais, a emoção do outro lado foi imensa. Vem, filha, vem, disse a minha mãe, com a voz embargada. O teu pai e o teu avô estão cheios de saudades vossas. Passei uma semana a organizar o trabalho em Tavira, passando as responsabilidades aos meus funcionários. Marquei os voos e fiz as malas. Na noite anterior à partida, fiquei na varanda, a olhar para a cidade costeira que nos acolheu, a mim e aos meus filhos, durante o último ano. O meu coração estava cheio de gratidão. Esta terra tinha me curado, tinha me dado um novo começo. Quando o avião aterrou no aeroporto de Lisboa, respirei o ar fresco da minha cidade natal e uma emoção indescritível invadiu-me. Continuava a ser esta cidade, continuavam a ser estas ruas, mas eu já não era a Beatriz de antigamente. Os meus pais e o meu avô esperavam por nós na zona das chegadas. No momento em que viram o Vasco e a Clara, não conseguiram conter as lágrimas. A minha mãe abraçou os 2 netos, cobrindo-os de beijos. O meu pai, o coronel Jorge, o homem sério de sempre, também tinha os olhos marejados, sem saber a qual pegar primeiro. O meu avô apenas ficou ali, a sorrir, os olhos a brilhar de felicidade. Ao ver aquela reunião, soube que a minha decisão de voltar tinha sido a correta. Os dias em casa dos meus pais foram de pura felicidade. A casa estava sempre cheia das gargalhadas do Vasco e da Clara. O meu pai, o coronel sério, tornara-se um avô babado, pronto a deitar-se no chão para fazer de cavalo para os 2 montarem. A minha mãe passava o dia na cozinha a preparar os nossos pratos favoritos. Durante um jantar em família, perguntei casualmente à minha mãe sobre o Tiago. Não perguntei por sentir saudades, mas por simples curiosidade sobre alguém que fizera parte da minha vida. A minha mãe suspirou, pousando os talheres. Ele saiu da prisão há alguns meses. Parece que teve liberdade condicional por bom comportamento. A sério? Perguntei, com voz calma. Como é que ele está agora? Numa miséria, filha, a minha mãe contou. A empresa faliu, os bens foram todos penhorados. Os pais dele, na aldeia, venderam tudo e mudaram-se de vergonha. Ele saiu da prisão sem nada, sem casa, sem família. Ouvi dizer por antigos vizinhos que ele agora trabalha a fazer cargas e descargas no Marley.
Anda sempre cabisbaixo, não fala com ninguém. Fiquei em silêncio, a ouvir. A imagem do homem de fato elegante, copo de vinho na mão, a falar de projetos multimilionários, e a imagem de um homem a carregar caixotes no mercado. Era difícil de acreditar, mas era a realidade. E a Sofia? Essa, depois do julgamento, desapareceu. Deve ter voltado para a terra dela. Dizem que também está mal. Com cadastro, ninguém a quer. Os pais cortaram relações. Um final trágico para os dois. Tiveram tudo nas mãos: dinheiro, um caso ilícito e planos maquiavélicos. No fim, só lhes restava a miséria, a solidão e a vergonha. Não senti alegria. Senti uma tristeza vaga. Tristeza por pessoas que destruíram as suas próprias vidas por ganância e egoísmo. Chega de falar deles. O meu pai interrompeu os meus pensamentos. Comam. Deixem que o karma trate do assunto. Exato. Deixar o karma tratar. Coloquei um pedaço de carne no prato do Vasco e peixe no da Clara. Olhei para eles a comerem com gosto. A minha felicidade estava ali, simples e segura, nos braços da minha família. Decidi ficar em Lisboa durante algum tempo. Podia gerir o negócio de Tavira à distância e queria que o Vasco e a Clara passassem mais tempo com os avós. Numa tarde de fim de semana, o meu pai e eu levamos os gêmeos a passear no carrinho duplo. Não fomos para os centros comerciais barulhentos. Escolhemos passear por Alfama, pelas ruelas estreitas, sob as árvores antigas. O Vasco e a Clara estavam maravilhados a apontar para tudo e a palrar sem parar. Parei em frente a um carrinho de castanhas assadas, um petisco de que eu gostava muito desde pequena. Queria um cartucho de castanhas. Por favor, pedi à vendedora. Enquanto a senhora preparava o cartucho, o meu pai deu-me um toque leve no braço. O seu olhar estava fixo no outro lado da rua. Segui o olhar dele e congelei. Do outro lado da rua, um homem empurrava, de costas curvadas, um pesado carrinho de mão cheio de mercadorias. Usava roupa de trabalho rota e suja. O rosto estava encovado, queimado do sol, o cabelo curto e ralo. Demorei alguns segundos a reconhecê-lo. Era o Tiago. Estava tão diferente, sem qualquer vestígio do diretor elegante de outrora. O seu ar abatido e resignado era-me estranho. Ele lutava para empurrar o carrinho por uma pequena subida. Nesse momento, um dos sacos caiu ao chão. Tiago parou, atrapalhado, para o apanhar. Ele levantou a cabeça e os nossos olhares cruzaram-se. O tempo parou. O rosto de Tiago mudou. Ficou paralisado no meio da rua, a olhar para mim, incrédulo. Vi confusão, vergonha e uma dor indisfarçável nos seus olhos. Eu também fiquei constrangida. Nunca pensei voltar a vê-lo, muito menos assim. Desviei o olhar, querendo pegar nas castanhas e ir-me embora, mas era tarde demais. Ele tinha me visto e, mais importante, tinha visto o Vasco e a Clara no carrinho. Tiago ficou imóvel no meio da rua, ignorando as buzinas dos carros atrás de si. O saco que deixara cair continuava no chão. Ele não se importava. O mundo dele parecia ter se reduzido àqueles dois rostos infantis. Vi os seus lábios a tremer. O seu rosto sujo mostrava um espanto absoluto, misturado com um vislumbre de esperança louca. O Vasco, meu filho, tem os olhos exatamente como os de Tiago, rasgados e profundos. A Clara, a minha filha, tem o queixo e o sorriso dele. São cópias inegáveis daquele homem, Beatriz. Ele finalmente conseguiu dizer o meu nome. A voz estava rouca, irreconhecível. És tu? Ele começou a andar, cambaleando, atravessando a rua sem olhar para os carros. Um motociclista teve de travar a fundo, os pneus a chiar no paralelo. O condutor gritou-lhe um insulto, mas Tiago não ouviu. Vinha na nossa direção como uma mariposa atraída pela luz. O meu pai moveu-se ligeiramente, colocando-se como um escudo silencioso em frente ao carrinho dos netos. Um aviso claro. A vendedora de castanhas também sentiu a tensão. Entregou-me rapidamente o cartucho e recuou.
Tiago parou à nossa frente, a 2 passos. Olhou para mim e depois para as crianças. O cheiro azedo a suor e a pó do seu trabalho era intenso, um odor estranho e amargo. Estás bem? Gaguejou ele. Uma pergunta idiota e sem sentido. Não respondi. Fiquei em silêncio a olhá-lo. O homem que quis tirar a vida aos meus filhos estava ali, incapaz de tirar os olhos deles. A ironia da vida era demasiado cruel. Tiago não esperou pela resposta. Os seus olhos, fixos no Vasco e na Clara, encheram-se de lágrimas. Ele ajoelhou-se lentamente, como se as pernas não o aguentassem. Ali mesmo, no passeio sujo de Alfama, à vista de todos os transeuntes curiosos. Não, não pode ser, murmurou ele, abanando a cabeça. O teu pai, ele disse. Ele disse que não tinham sobrevivido. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto sujo. Estendeu a mão trêmula e imunda, tentando tocar no carrinho, tentando tocar nos meus filhos. Não te atrevas. A voz do meu pai não foi alta, mas foi como aço. A mão de Tiago parou no ar. Senhor coronel. Tiago olhou para o meu pai, a voz embargada, suplicante. Eu imploro-lhe. Depois virou-se para mim, arrastando-se e agarrando-se à bainha do meu vestido. Recuei um passo, enojada com o toque. Beatriz, eu imploro-te, ele gritou, a voz quebrada pelo desespero. Diz-me a verdade, diz-me, são meus filhos, não são? Eles são meus filhos, não são? As pessoas começaram a parar para ver. Houve-se um burburinho. Senti-me humilhada, não por mim, mas por ele. O homem outrora arrogante, que se achava dono do mundo, estava ali, de joelhos aos meus pés, a chorar e a suplicar como um mendigo. A voz dele ecoou na minha mente, fria como gelo, ao fundo daquela escadaria. Devia ser esterilizada e adotar o nosso filho. A frase e esta imagem patética à minha frente eram uma contradição irônica. Qualquer vislumbre de pena que eu pudesse ter sentido foi completamente extinto. Ele não merecia. Levanta-te, disse eu. A minha própria voz soou fria e distante. Para de fazer este espetáculo. Não me levanto até me dizeres a verdade. Só quero saber se são meus filhos. Eu imploro-te, Beatriz, pela nossa última consideração. Consideração? Ele ainda tinha a coragem de usar essa palavra? Respirei fundo, tentando manter a calma. Era a altura de pôr um ponto final, definitivo e cruel, para tudo o que aconteceu. Baixei-me lentamente e soltei os dedos dele do meu vestido. Os seus dedos estavam frios, ásperos e calosos do trabalho. Soltei-os um por um, com firmeza. Tiago parou, talvez sentindo a frieza no meu gesto. Levantei-me, alisei o vestido como se tivesse tocado em algo sujo. Olhei-o nos olhos, que estavam vermelhos e inchados. A multidão observava em silêncio. À espera, o meu pai continuava atrás de mim, o meu pilar. Dei um sorriso muito leve, mas que eu sabia ser afiado como uma faca. São meus filhos, disse eu, a voz clara, palavra por palavra, para que todos ouvissem. Eles não têm pai. O rosto de Tiago ficou vazio. A esperança desapareceu, substituída por um pânico profundo. Não pode ser. Estás a mentir-me. Ri-me friamente. Um riso que carregava todo o desprezo e amargura que guardei durante anos. Inclinei a cabeça, olhei-o nos olhos e disse a frase final, a frase que eu sabia que o assombraria para sempre. O pai deles, articulei, foi castigado por Deus. Morreu há muito tempo. Assim que terminei, Tiago ficou branco, como se tivesse levado um choque elétrico. A vida drenou-se dos seus olhos, deixando apenas um desespero cinzento. Ele caiu sentado no chão, completamente destruído. Não olhei mais para ele. Virei-me para o meu pai. A minha voz voltou ao normal. Vamos embora, pai. As castanhas vão arrefecer. O meu pai acenou levemente. Havia orgulho no seu olhar. Ele empurrou o carrinho e afastámo-nos calmamente, passando pelo homem que ficara petrificado no passeio. Os murmúrios da multidão e os soluços desesperados de Tiago começaram atrás de nós, mas nenhum de nós olhou para trás.
Fizeste muito bem, disse o meu pai, baixinho, quebrando o silêncio. Eu sei, poi, respondi, ovosleve. Não dissemos mais nada. O meu pai compreendeu a minha decisão, e eu compreendi o seu apoio incondicional. Naquela tarde, o sol de Lisboa estava dourado, dançando por entre as árvores antigas. O Vasco e a Clara adormeceram no carrinho, os seus rostos serenos. Olhei para eles e depois para o meu pai ao meu lado, de costas direitas, apesar do cabelo grisalho. Senti uma gratidão imensa. A tempestade tinha mesmo passado pela minha vida. Levou um casamento podre, um marido traidor e anos de lágrimas, mas também me deixou 2 presentes inestimáveis, o Vasco e a Clara. E, acima de tudo, deixou-me força, maturidade e a capacidade de me manter de pé sozinha. Já não odiava o Tiago. A raiva e o desprezo desapareceram com as minhas últimas palavras. Agora, sentia apenas indiferença. Ele teria de viver o resto da vida com o arrependimento e a culpa. Essa era a sua verdadeira sentença, uma sentença muito pior do que os 7 anos de prisão. Chegamos a casa ao pôr do sol. A minha mãe tinha preparado o jantar. O cheiro da comida enchia a casa. O cheiro, a família, a paz. Nessa noite, fiquei no quarto a ver o Vasco e a Clara a dormir. Toquei nos brincos de pérola da minha avó, que a minha mãe me dera. A jornada à nossa frente dos 3 ainda era longa. Haveria dificuldades, haveria desafios. Não sei o que o futuro nos reserva, mas eu já não tinha medo, porque sabia que, enquanto tivesse um coração honesto, enquanto caminhasse com os meus próprios pés e enquanto tivesse a minha família ao meu lado, qualquer caminho seria um caminho para a felicidade. O céu lá fora estava lindo, e o meu coração também. Obrigado por nos acompanhar até o fim do programa. Adeus e até a próxima história.